E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Evezel. Hoje vamos falar de Segundo Reis, um livro aí que vai falar da divisão, né, dos reinos aí entre Judá e Israel após a morte do rei Salomão, né? Continuar essa história, na verdade, é uma continuação direta do primeiro Reis. Aí vai relatar os reinados desses reis, seus sucessos, fracassos e as consequências de seus atos. O livro em si aborda temas como idolatria, rebelião a Deus, profecias e milagres. E esse livro, em particular, destaca os profetas Elias e Eliseu. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então, continuando a nossa leitura aí conjunta da Bíblia, né? E também usando esses vídeos aqui como forma de resumo para a Bíblia, para tu aí que leu já faz um tempo ou leu e se esqueceu de algumas coisas. Aqui eu faço um resuminho de todos os capítulos individualmente e tento ilustrar aí capítulo por capítulo com algumas imagens, tá? Então esse vídeo aqui pode ser usado como reforço da tua leitura e claro, quem tá lendo aí a Bíblia conforme o nosso cronograma, né, que é lendo a Bíblia inteira por um ano, também pode usar aqui os comentários para dar opinião sobre a leitura e tal, o que tá achando também dessa leitura conjunta e acrescentar algumas coisas que com certeza eu vou deixar passar durante o vídeo. E se puder, me segue aí nas redes sociais, vai ajudar bastante. Curte o vídeo, compartilha com os teus amigos, deixa um comentário, por favor. E então bora começar, né? Mas antes de começar, depois de eu ler todos os capítulos, eu peguei e fiz uma listinha de todos os reis e os seus reinados, assim, quanto tempo durou, né? Acho que é bom para vocês anotarem também, isso vai estar no final do vídeo, tá? Então, capítulo 1, após a morte do rei Acabe, seu filho Jorão se torna o novo rei de Israel. Jorão sofre uma queda grave e envia mensageiros para consultar o deus Baal-Zebub em Ecrom sobre sua recuperação. O profeta Elias confronta os mensageiros, anunciando a condenação divina sobre Jorão por sua idolatria e falta de fé em Deus. E é uma coisa que a gente vai ver em praticamente todos os reinados, né? Que eles continuam idolatrando deuses estrangeiros e vai ter um rei mais pra frente, vai até dar um dos filhos dele pro Moloque, tá ligado? Tipo, pra queimar vivo o filho. Então é complicado, né? Essa parte. Não é questão de, tipo, deuses estrangeiros, mas é que são deuses com rituais, assim, muito pesados, que envolve morte de crianças ou também bacanal, assim, rolando solto à luz do dia, sabe? É uma coisa desenfreada mesmo. Então vamos lá para o capítulo 2. O Elias é levado aos céus em um redemoinho de fogo, deixando seu manto para seu discípulo Eliseu, a quem ele transmite seu espírito profético. Eliseu realiza milagres e é reconhecido como um profeta por outros, apesar da oposição inicial de alguns. Ele divide as águas do Jordão, demonstrando seu poder e autoridade como sucessor de Elias. Então aqui a gente já começa a ver o Eliseu, né, que vai ser o personagem mais importante aqui desse livro. E no capítulo 3, relata uma guerra entre Israel e Moabe. Após a morte de Acabe, o rei de Moabe se rebela contra Israel. Jorão, o rei de Israel, busca ajuda de Josafá, rei de Judá, e de Eliseu. Deus intervém na batalha e concede a vitória a Israel. Então lembrando, né, mais uma vez, após aí o reino de Salomão foi dividido Israel, né, entre o reino de Israel e o reino de Judá, né? São dois reis agora. E ali no resuminho que eu tenho, eu vou botar ali todos os reis de Judá e todos os de Israel, tá? Pra vocês até se lembrarem, porque tem uns que é ali do meio do primeiro Reis, né, até o final aqui de Segundo Reis. E aqui o capítulo 4 destaca os milagres realizados por Eliseu, incluindo a multiplicação do azeite para uma viúva, a ressurreição do filho de uma mulher sunamita e a purificação de uma panela, né, de comida envenenada. E no capítulo 5, na narrativa, né, Naamã, comandante do exército da Síria, é curado de sua lepra por meio de intervenção de Eliseu, após seguir as instruções do profeta para se banhar no rio Jordão. Naamã reconhece o Deus de Israel como o único Deus verdadeiro. E no capítulo 6, Eliseu realiza mais milagres, incluindo o flutuar do machado de um de seus discípulos, a revelação de planos do rei da Síria e a cegueira temporária do exército sírio que perseguia Eliseu. E aí no capítulo 7, durante um cerco
cerco sírio, né, a Samaria, Eliseu profetiza a libertação de Samaria da fome e do cerco. Os sírios, assustados por um suposto exército que ouvem, fogem, deixando para trás comida e suprimentos. Lembrando, gente, é o resumo do resumo que eu tô dando aqui, tá? De cada capítulo. Tem mais coisas que acontecem durante esses capítulos, eu só destaquei o principal, digamos assim, mas tem várias subtramas em cada capítulo. É bom ler, e quem não leu, né, tem que ler, cara, a Bíblia. E quem leu, espero que esteja servindo de reforço aqui esses resumos que eu tenho feito. E aí no capítulo 8, relata o encontro de Eliseu com uma mulher cujo filho foi ressuscitado, bem como sua influência sobre o rei Jorão de Israel e seu sucessor Jeorão. Eliseu também abençoa a terra de Sunem com uma colheita abundante. E no capítulo 9, Eliseu envia um de seus discípulos para ungir Jeú como rei de Israel, comissionando-o para executar a justiça sobre a casa de Acabe. Jeú mata Jorão, filho de Acabe, e Jezebel, mãe de Jorão. Ele também extermina todos os descendentes de Acabe em Jerziel. E já no capítulo 10, o Jeú continua sua missão de destruir a casa de Acabe, matando os parentes e aliados de Acabe e destruindo os sacerdotes de Baal. Apesar de sua devoção inicial a Deus, Jeú eventualmente se desvia para a idolatria, mas Deus ainda o usa para executar seus juízos. Então vamos para o capítulo 11 agora. Atalia, a mãe de Acasias, ao saber da morte de seu filho, mata todos os descendentes de Davi para assegurar seu próprio poder. No entanto, Joás, o filho de Acasias, é secretamente preservado e é coroado rei de Judá aos 7 anos de idade. Atalia é morta e uma reforma religiosa iniciada. E no capítulo 12, Joás, o novo rei de Judá, ordena a restauração do templo, que tinha sido negligenciado. Ele institui uma coleta para a manutenção do templo e utiliza o dinheiro para reparos. No entanto, ele permite que os utensílios sagrados do templo sejam usados para subornar o rei da Síria, Hazael, em troca de parar um ataque. E no capítulo 13, o reino de Israel é afligido pela Síria durante o reinado de Joacás. O rei busca a ajuda de Deus e Eliseu profetiza sobre a restauração da força militar de Israel. Após a morte de Eliseu, Joacás morre e é sucedido por Joás. E no capítulo 14, Joás, rei de Israel, obtém vitória sobre os reinos vizinhos, mas é derrotado pelo rei de Judá, Amazias. Amazias, por sua vez, é assassinado e seu filho Uzias, também conhecido como Azarias, assume o trono de Judá. E o capítulo 15 relata os reinados de vários reis de Israel e Judá, incluindo Uzias de Judá e vários reis de Israel, que em sua maioria fazem o mal aos olhos de Deus. O rei de Israel, Peca, é assassinado por seu sucessor Oséias. E mais uma vez, gente, durante todos esses capítulos são vários os reis que aparecem, sabe? Eu tô falando meio que só a trama principal aqui pra vocês. Mas, tipo, fala ali os reinados de várias que... esses são mais detalhados, digamos assim, os que eu botei aqui. Tem outros que são ali... Tipo, é um parágrafo, sabe? Pra falar do reinado do cara, quanto tempo foi e tal. Então, por isso que no final eu fiz a lista dos reis, todos os reis, tanto de Judá quanto de Israel, ali pra vocês verem, né? Quem que era e o tempo que durou o reinado, né? Porque realmente tá bem corrido aqui esse resumo, mas mais uma vez é um reforço aí para vocês se lembrarem da história, né, que vocês estão lendo. E no capítulo 16, Acaz, né, o rei de Judá, faz aliança com o rei da Assíria, Tiglat-Pileser. Em vez de confiar em Deus para proteção, ele profana o templo e adota práticas pagãs. Acaz é sucedido por Ezequias. Capítulo 17. O reino de Israel é levado cativo pela Assíria sob o reinado de Oséias, devido à sua rebelião contra Deus e sua idolatria persistente. O capítulo descreve como o povo é deportado e outros povos são trazidos para habitar a terra de Israel. Capítulo 18. Ezequias, rei de Judá, remove os altares idólatras e restaura a adoração ao Deus verdadeiro. Ele é fiel a Deus e é abençoado com vitórias militares. No entanto, ele enfrenta uma invasão assíria sob Senaqueribe, mas é milagrosamente libertado por Deus. E no capítulo 19, o Ezequias busca a orientação de Deus quando Senaqueribe ameaça Jerusalém. Deus envia uma mensagem de encorajamento ao profeta Isaías, e um anjo do Senhor mata 185.000 soldados assírios. Senaqueribe retorna para Nínive, onde é assassinado por seus próprios filhos. E no capítulo 20,
O Ezequias fica doente e Deus lhe concede mais 15 anos de vida em resposta à sua oração. Ele pede um sinal a Deus e o sol retrocede 10 degraus na escala de Acás como sinal. Ezequias exibe suas riquezas para os emissários da Babilônia, o que resulta na profecia de que suas riquezas seriam saqueadas e seus descendentes levados cativos para a Babilônia. Essa parte eu não entendi muito bem. Até quem puder me elucidar aí nos comentários, porque o Ezequias ele é bem reto, né? A retidão dele assim a Deus, ele faz tudo certinho e tal. Daí tem isso, que ele é receptivo, né, com o povo da Babilônia, que vai lá o rei e tal, e mostra as riquezas ali do templo. E aí é feita uma profecia de que o povo da Babilônia roubaria essas riquezas, né? Então eu não entendi se foi por esse ato dele de mostrar, mas eu acho que não, né? Porque já estava prometido que ali depois da descendência de Davi e tal, que Deus prometeu que ia dar muito tempo de reinado para eles e tudo mais, prometeu a Davi. Só que após um ato lá em 1 Reis, se não me engano, Deus falou que ia acabar com isso, né? Que esse reinado um dia ia acabar, porque eles não seguiam mais, né, as leis divinas. Eles até pecavam muito, né? Então Deus deu esse ultimato lá antes. Então eu não sei se isso aí da Babilônia vai acontecer depois, ali no final, é por causa do Ezequias. Isso eu não entendi bem, tá? Se é por causa do Ezequias ter sido, tipo, até hospitaleiro com eles, né? E mostrado ali as riquezas e tal, uma forma de ostentação, porque não foi que me pareceu, sabe, lendo, ou se é de coisa antiga. Pra mim, na minha interpretação, é das coisas que aconteceram antes, dos outros reis irem pra deuses pagãos, e, enfim, né, como falei, um rei mesmo levar o filho dele pra queimar ali pra Moloque, sabe? Então, esse tipo de coisa, fazer ídolos, né, bezerros, enfim. Então é isso, vamos para o próximo capítulo. Aí no capítulo 21, o Manassés, filho de Ezequias, sucede ao trono de Judá. Ele é caracterizado por sua maldade, reintroduzindo a idolatria e praticando várias formas de culto pagão. O profeta Miqueias profetiza a destruição de Jerusalém devido à apostasia do povo. Mais uma vez, né? Lembrando que das outras vezes também foi profetizada a destruição de Jerusalém e tal, né? Então, capítulo 22, durante o reinado de Manassés, o sumo sacerdote Hilquias descobre o livro da lei no templo. Ele o entrega ao rei Josias, que se entristece ao ouvir as palavras do livro, reconhecendo a desobediência do povo e buscando orientação de Deus por meio da profetisa Hulda. E no capítulo 23, o Josias empreende uma grande reforma religiosa em Judá, removendo todos os ídolos e altares pagãos, restaurando a adoração ao único Deus verdadeiro. Ele celebra a Páscoa e destrói os altares em Betel, profanando o culto idolátrico. No entanto, apesar de todas as reformas, a ira de Deus ainda se levanta contra Judá devido aos pecados anteriores. E o capítulo 24, né, descreve os reinados de vários reis de Judá, incluindo Jeoaquim, que é deposto por Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, que invade Jerusalém e leva cativo grande parte da população judaica, incluindo o rei, sua família e muitos nobres. Jeoaquim é substituído por seu filho Joaquim. E aí sim, para encerrar, né, o capítulo 25, o Zedequias, o último rei de Judá, se rebela contra Nabucodonosor, né, que é o rei da Babilônia, levando a um cerco prolongado a Jerusalém. A cidade é finalmente capturada e destruída. O templo é saqueado e queimado, e grande parte da população restante é deportada para a Babilônia. Zedequias é capturado, seus filhos são mortos diante dele, né? E ele é cegado e levado cativo para a Babilônia. Cara, olha que pesado. Este evento marca o fim do reinado de Judá e o exílio babilônico. Então vamos lá, para os reinos de Israel agora, que eu falei que ia passar a lista para vocês, né? Os reis de Israel, vamos botar, né? Tem o Saul primeiro, aí depois o Davi sucede ele, e aí depois vem o Salomão, que a gente tem lá em 1 Reis, né? Essa história e tal, e toda a história de Saul e Davi, além do início do 1 Reis, tem também no 1º e 2º Samuel, tá? E aí, depois dele, é dividido os reinos. Tem o reino do norte, que é o reino de Israel, e o do sul, que é o reino de Judá. Vamos começar pelos reinos do norte, que é o de Israel, tá? Vamos lá, me acompanhe, pega a canetinha aí e vamos anotar, ó. O Jeroboão I reinou por 22 anos. Depois, sucedido por Nadab, que reinou por 2 anos. Foi sucedido por Baasá, reinou por 24 anos. Sucedido por Elá, reinou por 2 anos. Sucedido por Zinri, reinou por 7 dias.
sucedido por Onri, reinou por 12 anos. Sucedido por Acabe, reinou por 22 anos. Que foi sucedido por Acasias, que reinou por 2 anos. Sucedido por Jeorão ou Jorão, né? Que reinou por 12 anos. Sucedido por Jeú, que reinou por 28 anos. Sucedido por Jeoacás, que reinou por 17 anos. Sucedido por Jeoás, ou Joás, né? Que reinou por 16 anos. Sucedido pelo reinado mais longo, né? Que é do Jeroboão II, que reinou por 41 anos. Que foi sucedido por Zacarias, que reinou somente por 6 meses. Sucedido por Salum, que reinou por 1 mês. Sucedido por Menahem, que reinou por 10 anos. Sucedido por Pecaías, que reinou por 2 anos. Que foi sucedido por Peca, que reinou por 20 anos. E sucedido pelo último rei, né, de Israel, Oséias, que reinou por 9 anos. Ok? Agora vamos para os reinos do sul, os reis de Judá. Começando por Roboão, que reinou por 17 anos. Sucedido por Abias, que reinou por 3 anos. Sucedido por Asa, que reinou por 41 anos. Sucedido por Josafá, que reinou por 25 anos. Sucedido por Jeorão ou Jorão, que reinou por 8 anos. Sucedido por Acasias, que reinou por 1 ano. Sucedido por Atalia, usurpadora, reinou por 6 anos. Foi sucedida por Joás, ou Jeoás, que reinou por 40 anos. Sucedido por Amazias, que reinou por 29 anos. Sucedido por Uzias, ou Azarias, que reinou por 52 anos. Sucedido por Jotão, que reinou por 16 anos. Sucedido por Acás, que reinou por 16 anos. Sucedido por Ezequias, que reinou por 29 anos. Sucedido por Manassés, que reinou por 55 anos. Sucedido por Amon, que reinou por 2 anos. Sucedido por Josias, que reinou por 31 anos. Foi sucedido por Jeoacás, ou Salum, que reinou por 3 meses. Aí, sucedido por Jeoaquim, ou Eliaquim, que reinou por 11 anos. E aí sim, sucedido por Joaquim, ou Jeconias, ou Conias, que reinou por 11 anos. E aí o último rei dos reinos do sul de Judá foi Zedequias, que reinou por 11 anos. Então é isso, pessoal. Se tem alguma coisa errada, por favor, me corrijam nos comentários. É difícil, né, fazer tudo sozinho aqui. Então, provavelmente tem algum erro, alguma coisa que eu deixei passar. Nossa, que eu deixei passar tem várias, né? Mas aí eu fiz essa listinha aqui dos reis e dos seus reinados, que eu, né, acho que é o mais importante. Porque tem muita coisa ali que, tipo, é bem resumido de alguns reis. Tipo, o cara reinou por 2 anos, ou por 1 mês, ou por 10 meses. Aí tem um parágrafo dele, e daí fala assim, todas as façanhas e conquistas e a história de tal rei está no livro dos reis de Israel e tal. E não é esse o livro que a gente está lendo. Eu nem sei se existe esse livro ainda, sabe? Então, não tem como a gente saber muito mais do que está na Bíblia, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu quer ajudar a gente, tem o nosso Apoia-se. O nome de todos os apoiadores e apoiadoras estão passando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, gente. Principalmente quem acompanha aqui os vídeos da Bíblia, do início ao fim, né? Sei que é difícil, e quem tá acompanhando essa leitura conjunta também é difícil, cara. Tem vários dias que eu deixo de ler, aí eu tenho que ler, assim, tudo de uma vez, né? Tipo, teve um dos livros, eu li todo em um dia. Eu li 2 livros, né, da Bíblia em um dia. Então, porque às vezes o cara não tem tempo pra ler, tem outras coisas pra ler aí do meu projeto, do Apoia-se. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Me corrijam qualquer coisa. Acrescentem nos comentários. Forte abraço e até mais.